Pessoal, a nossa aula de hoje, será sobre divisão de números racionais. Esse será o novo assunto para a nossa aula. Então, pessoal, antes de eu seguir aqui com a leitura do livro, eu quero mostrar para vocês como é que realiza a divisão sem contextualizar. Daqui a pouco a gente contextualiza, tá? Pessoal, divisão de números racionais, então primeiro, os números racionais, ou eles vão estar escritos da forma decimal, ou eles vão estar escritos da forma fracionária. Isso vocês já sabem. O livro trouxe aqui um exemplo para vocês, para dividir o número 1902,6 dividido por 12, tá? Então, como é que vocês realizam essa divisão? Gente, o número, ele só precisa, toda vez que vocês forem dividir um número que possui vírgula, ele só vai precisar dar uma arrumadinha antes de começar a dividir, quando a vírgula estiver no divisor. Quando a vírgula está no dividendo, tá? Nesse caso ela está no dividendo, então lembrando as partes da divisão. Esse é o dividendo. E este número aqui é o divisor. Quando a vírgula está no divisor, para vocês realizarem uma divisão, vocês fazem esse cálculo como se não existisse a vírgula. Então, vocês vão fazer este número dividido por 12 como se a vírgula não tivesse aqui. E só depois, no resultado final, vocês vão lá e contam quantas casinhas tem depois da vírgula e marcam. É muito parecido com a multiplicação, né? Quando vocês vão multiplicar o número com vírgula, por exemplo, 3,7 vezes 2, tá? Então, faz 2 vezes 7 é igual a 14, vai 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 74. Aí vem aqui uma casinha depois da vírgula e coloca uma casinha. Na multiplicação com números decimais, vocês fazem dessa forma, né? Na divisão, é extremamente parecido. Só que aí, ao invés de multiplicar os dois algarismos, vocês vão dividir e lá no resultado final vocês vêm e contam a casinha que tem depois da vírgula e marcam na resposta de vocês. Então, olha como fica. Vou armar a continha, tá? Então, 1902,6 dividido por 12. Então, vou fazer a divisão como se a vírgula não estivesse aqui, tá certo? Então, primeiro, 9, 1 é menor do que 12, vou juntar. Então, qual é o número que eu multiplico por 12 que o resultado chega mais próximo de 19? É o número 1, né? 1 vezes 12 é igual a 12. 19 tira 12 e resta 7. Vou abaixar o próximo número, que é o 0. Aí, qual é o número que eu vou multiplicar por 12 que o resultado vai chegar mais próximo do 70, só que não passa o 70? É o número 5. 5 vezes 12 é igual a 60. 70 menos 60 resta 10. Vou abaixar o 2. Agora vem, qual é o número que eu multiplico por 12, que chega mais próximo de 102, mas não ultrapassa 102? Esse vai ser um número... deixa eu ver aqui, para não ficar fazendo muita conta. Esse vai ser o número 8. Então, 8 vezes 12 vai ser igual a 16, vai 1 igual a 96. 102 tira 96, resta 6. Tá certo? Tá certo. Resta 6, tá? Aí, vai abaixar o próximo número, que é o número 6. Qual é o número que eu multiplico por 12 que chega mais próximo do... Deixa eu passar aqui para vocês conseguirem enxergar. Qual é o número que eu multiplico por 12 que chega mais próximo do 66? Então, a gente já viu que é o 60, né? Vai ser o 5 aqui. Então, vem aqui e coloco 5. 5 vezes 12 é igual a 60. 66 tira 60, resta 6, certo? Aí, restou 6, não tem mais nenhum número para eu baixar, né? Porque eu baixei o 6. Não tem mais nenhum número para eu baixar, mas ainda tem 6. Então, vou seguir a conta, vou fazer também esse resto, né? Mas agora não vai ser mais parte inteira, então eu vou seguir a conta com a parte decimal. Então, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento 0 aqui. E aí, o número que eu multiplico por 12, que o resultado é igual a 60, nós já vimos que é o número 5. E aí, 60 menos 60 vai restar 0 lá no final. Pronto. Fiz a divisão normal,
sem nada, como vocês já estão acostumados. Feita essa divisão aqui, o resultado foi 1.585,55. Mas aí, o que acontece? Tem uma casinha aqui depois da vírgula que eu ainda não coloquei. Então, aqui já tem uma casinha depois da vírgula, mas essa casa depois da vírgula, ela surgiu a partir do processo da divisão. Não foi a partir da análise do dividendo. Então, aqui eu ainda tenho uma casinha depois da vírgula que eu preciso colocar na resposta. Então, eu vou ter que puxar a vírgula para cá. O resultado dessa divisão será 158,55. Então, esse 5 que estava aqui, eu também coloquei ele depois da vírgula, porque eu tenho uma vírgula aqui. Perguntas? Professora, eu tenho uma, mas aqui no livro, o exemplo que ele dá, ele multiplica o 1902,6 por 10 e o 12 ele também multiplica por 10. O resultado dá o mesmo quando ele vai fazer a divisão. Não muda, né? Tá. São métodos diferentes, Eric. Sim, se eu fizer... Mas todos vão chegar no mesmo resultado. Chega no mesmo resultado. Lembra da fração? Quando eu falo para fazer uma fração equivalente, vocês têm que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, para vocês encontrarem uma fração equivalente. Não é isso? E uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, imagina aqui agora, ó. 1902, então aqui, 1902,6, traço, divisão e fração, sinônimo, 12. Então, eu posso multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10, para quê? O único objetivo é tirar a vírgula daqui e fazer o cálculo sem a vírgula. Pode, não tem problema nenhum. São métodos de cálculo diferentes. Nenhum dos dois está errado, tá? É que eu particularmente, aqui vai ficar 120. Eu particularmente prefiro realizar a divisão normal e contar no final. Sempre preferi, tanto como aluna como professora, sempre tive um retorno melhor dessa forma. Realiza a divisão e depois conta a casinha que tem depois da vírgula, assim como faz na multiplicação. Porque já vem com essa ideia de contar a casinha da multiplicação. Então, eu já aproveito esse raciocínio e já utiliza na divisão. Mas, quem preferir, não, professora, eu não gosto de olhar vírgula na hora da divisão. Se não quiser olhar vírgula na hora da divisão, faz isso, encontra a fração equivalente. Eu acho que com a vírgula que você não multiplica, eu acho que é mais fácil. Eu também, porque aqui aí a gente vai começar a pensar no 120. A gente já não vai mais dividir por 12, a gente vai dividir por 120. É um algarismo maior, tá certo? Então, gente, como ainda tem aluno com dúvida, eu vou fazer mais exemplos, tá bom? Não se preocupa, tá, Gu? A tia vai fazer mais exemplos. Nesse caso aqui, eu encontrei a fração equivalente e aí eu posso dividir. Então, são dois caminhos. O caminho mais prático, na minha opinião, é o que eu mostrei pra vocês por primeiro. Pode falar. Vou fazer outro exemplo. Eu não entendi a parte. Você trocou a vírgula, acrescentou um 5 mais na frente e colocou a vírgula para o outro lado. Entendi. Vamos lá, vou fazer outra divisão para vocês. E vou explicar de novo, tá, Ana? Deixa eu pegar só um outro número como exemplo. Então, eu vou fazer aqui o número 625, assim. Então, 62,5 dividido pelo número 25. Tá vendo? Não tem vírgula. O divisor não tem vírgula. Lembrando, essa regrinha é somente quando não tem vírgula, tá? Então, acompanhe desde o início agora a resolução dessa divisão aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer o número 625 dividido por 25. Certo? Pessoal, divide. Então, o primeiro passo, dividir esse número por este número, como pegar o dividendo, fazer a divisão pelo divisor, como se não houvesse vírgula. Então, vai vir aqui e vai colocar 62,625, tem a vírgula aqui, eu vou colocar só para saber que ela existe, mas eu não vou utilizar ela durante o cálculo. Aqui eu vou colocar o número 25, tá? Então, eu começo a divisão.
Até aqui, alguém tem dúvida? Não. Não, né? Só armei a conta, só peguei o número e armei a continha. Beleza. Vou fazer a conta normalmente. 6 dividido por 25 eu não consigo, então eu agrupo para poder dividir. 62 dividido por 25, eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por 25, que o resultado chega mais próximo do 62, mas não ultrapassa. Isso é tabuada, né? Então eu sei que 2 vezes 25 é igual a 50. Então eu vou colocar aqui 2. 2 vezes 25 é igual a 50, certo? 62 tira 50, resta 12. Aí eu vou abaixar o próximo número, que é o 5. Aí, qual é o número que eu multiplico por 25, que o resultado é igual a 125? Esse número é o número 5. 5 vezes 25 é igual a 125. Então, eu vou colocar aqui o 5. 5 vezes 25 é igual a 125, restou 0. Tá certo? Até aqui, alguém tem dúvida na divisão? Não. Observe que eu nem citei a vírgula ainda. Gu, você entendeu essa parte? Só dividir. Pode responder pelo chat, não tem problema. Tá vendo? Aqui eu só dividi, certo? Aí, agora eu vou olhar o número, o dividendo, que é esse aqui. No dividendo, aqui, gente, tem uma casinha depois da vírgula, não tem? Então, vocês vêm aqui na resposta e colocam uma casinha depois da vírgula. Então, a resposta dessa divisão é 2,5, tá? Entenderam? Muito bom, Gu. Entenderam? Sim, professora, mas o outro lá que você fez, eu entendi que o Eric falou lá no coisa, mas aí você, quando eu vou fazer aquela conta, multiplicar por 10 para poder trocar a vírgula de lugar? Para poder sumir com a vírgula. Por exemplo, eu não quero olhar a vírgula, não vou fazer o cálculo com a vírgula. Vou fazer o cálculo sem a vírgula. Eu gosto sem a vírgula. E eu não posso fazer o cálculo com a vírgula. Não quero, não vou. Então, tá bom. Então, não faz com a vírgula. Encontra a fração equivalente. Só que para vocês não alterarem o valor do algarismo, vocês precisam multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor. Tanto o numerador, que é esse, quanto o denominador, que é esse, né? Porque isso aqui é uma fração. Se eu quiser escrever isso aqui em forma de fração, eu posso. É 62,5 dividido por 25. E aí eu não quero olhar a vírgula, mas vocês não precisam fazer dessa forma. Isso daqui existe, está correto, não está errado. Mas vocês não precisam aplicar esse método, tá? Então aqui não quero fazer conta com vírgula, não gosto, não quero ver a vírgula. Só que aqui, então, qual é o número que eu vou multiplicar por 62,5? Que como resultado da multiplicação eu vou ter um número sem vírgula. É o número 10. Porque aqui eu tenho um zero, uma casinha depois da vírgula, ele vai sumir. E aqui eu vou multiplicar por 10 também. Se eu multiplico o numerador, eu sou obrigada a multiplicar o denominador. E aí vocês vão fazer o cálculo, 625 dividido por 25. Aí faz esse cálculo dessa forma. Opa, 25 não, desculpa, 250. Faz o cálculo dessa forma e aí vocês chegam no resultado, no mesmo resultado. O resultado que eu fiz, o resultado desse cálculo aqui, que eu armei para vocês, vai ser o mesmo se vocês armarem o cálculo. 625, eu vou armar para vocês verem, tá? 625 dividido por 250. Só para vocês verem como fica. Então, ó, multiplicou por 10, depois que multiplicou por 10 ficou desse jeito. 625 dividido por 250, certo? Então, se a gente passar desse modo, a gente tem que colocar depois na fração irredutível? Não, acho que não precisa. Acho que não precisa, não. Não precisa. Já vai chegar na resposta direta também, tá? Então, ó, qual é o número que você multiplica por 250 e o resultado chega mais perto do 625? Então, nós já vimos que é o número 2. 2 vezes 250 é igual a 500. Aí eu vou subtrair, aqui vai sobrar 125. Aí, 125 é menor do que 250, então para eu seguir com o cálculo, eu tenho que colocar uma vírgula aqui e um zero aqui na frente. E aí, qual é o número que eu vou multiplicar por 250, que o resultado é 1.250, é o número 5.
Então, 5 vezes isso, 1.250. Reparem que os dois cálculos, o resultado foi o mesmo. E é isso que eu quero, e é isso que nos interessa. É chegar num resultado correto. É isso que importa. Dúvidas sobre divisão de números decimais? Alguém gostaria de perguntar? Professora, basicamente, tá fazendo uma divisão normal como as outras, só que a gente vai, tipo, esquecer a vírgula, vai ser um número com vírgula. Esquece a vírgula e coloca a vírgula só no final, na resposta. É a forma mais simples para se realizar esse tipo de cálculo, tá? E aí, pessoal, os números decimais, eles também podem aparecer em forma de fração, certo? E aí, e quando isso acontecer? Eu mostrei para vocês, eu coloquei na prova de vocês a divisão de duas frações, certo? Eu vou colocar para vocês aqui agora o exemplo que está no livro e depois eu vou fazer mais alguns exemplos, caso vocês não entendam. E quando a gente vai dividir duas frações, certo? Para a divisão de fração, existe uma regra básica, tá? Para eu fazer 2/3 dividido por 5/4, existe uma regra básica, tá? É como se fosse uma receita de bolo. Copia a primeira fração, então agora para divisão de fração, vocês sempre vão copiar a primeira fração, a fração que tiver na frente, no caso essa daqui. Então copia essa fração, que é 2/3. A divisão não vai ser mais divisão, ela vira multiplicação. E vocês vão multiplicar pelo contrário da segunda fração, pelo inverso. O que era denominador vira numerador. E o que era numerador vira denominador. E é dessa forma que vocês dividem fração. Na verdade, a divisão de fração... Na verdade, a divisão de fração, ela nada mais é do que uma multiplicação pelo inverso. Então, quando vocês têm duas frações, vocês não vão realizar uma divisão. Vocês vão realizar uma multiplicação. Tá? É dessa forma. Só que antes de multiplicar, é muito importante que vocês lembrem de inverter o segundo número. Pode perguntar. Professora, é verdade o que o Diego falou no chat? Eu não vi o que ele falou. Se não for palavrão, pode repetir. Professora, a gente não inverte o primeiro número? Não, inverte o segundo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Essa é a resposta, 8/15. Então, 2/3 dividido por 5/4 é igual a 8/15. Tá certo? Foi uma pergunta... Eu não entendi, gente. Se vocês quiserem repetir para mim, não tem problema. Pode falar. Ele escreveu assim, professora. O divisor usa os últimos números do próprio número que será dividido? O divisor é um dos... Não entendi. Eu não entendi, mas... Eu acho... O divisor usa os últimos números do próprio número que será dividido? Eu não entendi, desculpa. Ele escreveu assim, ó. O divisor usa os últimos números do próprio número que será dividido. Eu acho que a pergunta dele foi em questão às dúvidas. As dúvidas não, em relação às vírgulas. Se ele usa as vírgulas do último número. Isso, você vai contar... Kaique, era isso, aí ele falou. Isso, você vai contar a vírgula do divisor. Vai contar a vírgula do divisor. Bom, vamos lá então, ó. Mais um exemplo para vocês de divisão de fração. Copia o primeiro número. Então, o primeiro algarismo é 7/3. Então, copia 7/3. Era divisão, vira multiplicação. O contrário do segundo. O 5 estava embaixo, vai para cima. O 14 estava no numerador, vai para o denominador. Então, agora esta fração aqui, tá? Gente, deixa eu aproveitar aqui. Não se esqueçam de simplificar, ó. O 7 e o 14, esses dois números, eles são divisíveis por 7. Então, dá pra gente escrever ela da forma irredutível antes da multiplicação. Então, já vamos deixar escrita para facilitar, ó. Divide por 7. Aí entra a simplificação? Isso, divide por 7. Aí segue aqui, 7 dividido por 7 é igual a 1/3.
5. E aqui, 14 dividido por 7 vai ser igual a 2. Então, vai ficar 5, 2. Aí, multiplica, ó. 1 vezes 5, 3 vezes 2. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Professora, mas na simplificação não tem que multiplicar também, não tem que dividir também o 3 e o 5 pelo mesmo número? Não, quando eles estão multiplicando, e somente quando eles estão multiplicando, a gente pode simplificar qualquer denominador com qualquer numerador. Então, eu posso simplificar o denominador dessa fração com o numerador dessa fração, desde que seja o mesmo algarismo, né? E que o que eu simplificar aqui... Mas eu não preciso, tipo, fazer... Que nem eu fiz o denominador de um multiplicado por um número e o numerador da outra fração pelo mesmo número. Mas os outros números eu preciso dividir também? Ou não necessariamente. Não necessariamente. Se você fizer um aqui e um aqui, já é o suficiente, tá bom? Pessoal, então agora que eu expliquei essa parte das atividades, dessa parte da matéria para vocês, eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula e aí eu vou passar para vocês na segunda parte da nossa aula os exercícios que vocês vão precisar resolver, tá certo?